Nós estamos numa série que eu chamei de Reforma. Eu estou pregando aqui os 5 pontos do que nós chamamos de os solas, né? Sola Escritura, sola Graça, sola Fide, solo Christus e solo Deus Glória. Eu disse para vocês semana passada que esses 5 pontos não falam tudo que os reformadores ensinaram, mas eles sintetizam uma doutrina muito importante que a Reforma resgatou no seu tempo, que é a doutrina da salvação, ou a pergunta, né? Como é que um homem pode ser salvo? E a resposta que os reformadores trouxeram foi a seguinte: a resposta para como um homem pode ser salvo está na Escritura. E a Escritura diz que um homem é salvo pela graça de Deus, através da fé que ele deposita em Jesus Cristo, para que o nome de Deus possa ser glorificado. Amém, pessoal? Hoje eu quero falar com vocês sobre sola gratia, ou somente a graça. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? O pessoal falou que eu bati muito semana passada, hoje vai ser mais leve, amém? Sola gratia, o que isso significa? Quando nós falamos somente a graça, nós estamos afirmando que através da salvação que Deus nos concedeu, nós somos resgatados da ira de Deus, da separação que nós estávamos em relação a Deus, única e exclusivamente pelos méritos de Deus, pela ação de Deus. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos da servidão do pecado e erguendo a gente da morte espiritual para a vida espiritual. Nós negamos que a salvação possa ser experimentada em qualquer esforço humano. Nenhum método, nenhuma técnica, nenhuma estratégia humana por si só pode realizar essa transformação, a obra da salvação. Nós negamos que a fé pode ser produzida pela própria natureza humana, senão pela obra do Espírito. Então, quando a gente fala assim, somente a graça, o que nós estamos querendo dizer? Que Deus é o único responsável para que eu e você sejamos salvos. A única pessoa que deve receber toda a glória pela nossa salvação é o nosso Deus, amém, queridos? Ninguém merece receber glória, ninguém merece receber elogio, porque o único responsável para que eu e você sejamos salvos é o próprio Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Agora, essa palavra graça, ela é muito importante, e a gente precisa definir ela, para entendermos qual é esse benefício que nós experimentamos, que vem única e exclusivamente pela ação de Deus. Então, uma das possíveis definições para a palavra graça é favor imerecido, dádiva que eu não mereço. Ou seja, eu estava em uma situação de morte, eu estava em uma situação de pecado, e Deus fez por mim algo que eu não merecia. Ele entregou o seu Filho, e por meio da obra de Cristo agora, na cruz, e por meio da obra do seu Espírito, eu posso ter fé em Jesus, e eu posso ser salvo, posso ser livre da ira de Deus, da separação de Deus, para experimentar de vida eterna, para experimentar da vida que Deus comprou por mim, por meio do sacrifício de Cristo, amém, gente? Favor imerecido, essa é uma das maneiras de nós entendermos a palavra graça. Mas eu gosto de uma outra forma de entender graça, que é a seguinte: o que é graça? Ou como é que nós percebemos a graça? Então a graça é percebida, ou a graça pode ser definida como toda a ação de Deus que diz respeito à restauração do nosso relacionamento com Ele. Tudo que Deus faz com a finalidade de reconectar a humanidade com Ele, para que a humanidade possa voltar a viver os planos de Deus, a isso nós chamamos graça. Então, exemplo, quando Deus desce no jardim, e o homem está em estado de morte, em estado de queda, e ainda assim Deus não aniquila, não mata aquele primeiro casal, a isso chamamos graça.
Quando Deus expulsa o casal do jardim, para que eles não comam do fruto da árvore da vida e permaneçam mortos eternamente, porque eu não sei se você entende isso. O primeiro casal havia comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por isso eles haviam rompido com Deus e agora estavam separados de Deus com uma natureza de morte. Se eles comessem da árvore da vida no estado em que eles estavam, eles permaneceriam mortos eternamente. Então até a expulsão do jardim é um ato da graça de Deus, porque Deus não expulsa o primeiro casal para puni-los, mas Deus os expulsa para livrá-los. Para livrá-los da morte eterna é que Deus os expulsou. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Quando Deus prepara uma arca e traz uma família para dentro dela, enquanto há um dilúvio destruindo o mundo, o nome disso é graça. Quando Deus manda Moisés construir um tabernáculo e dá leis ao povo de Israel para que eles possam viver o propósito que Deus havia separado para eles, o nome disso é graça. Pessoal, preste atenção. As leis do Antigo Testamento não são a manifestação contrária da graça. As leis do Antigo Testamento também são parte da graça de Deus, porque Deus deu as suas leis ao seu povo como manifestação da sua bondade, como manifestação do seu amor. As leis também fazem parte da graça. Quando Deus aceitava o sacrifício de animais, mesmo sabendo que esses sacrifícios não iriam resolver o problema do pecado, o nome disso é graça. Quando Deus levantou profetas para denunciar o pecado da nação e trazer a nação de Israel de volta, abandonando a idolatria, o nome disso é graça. Quando Deus permitiu que os babilônios viessem, invadissem Jerusalém e levassem Israel para a Babilônia, para que eles soubessem o que significava viver uma vida longe de Deus, o nome disso é graça. E quando Deus enviou o seu Filho para assumir a forma humana e se entregar por mim e por você naquela cruz e ressuscitar ao terceiro dia, rompendo as cadeias do pecado e da morte e nos dando vida por meio da fé que depositamos nele, o nome disso é graça. Os dons do Espírito, a habitação do Espírito, a igreja e a certeza de que Cristo vai voltar para estabelecer o seu reino, tudo a isso chamamos o que, irmãos? Graça de Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Todos os atos de Deus, todos os atos de Deus que visam restaurar o nosso relacionamento com Ele, ao nome disso chamamos graça. A graça de Deus pode ser percebida como um favor imerecido, mas a graça de Deus nada mais é do que toda a ação de Deus que visa a restauração do nosso relacionamento com Ele, para que possamos cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Por isso é que Deus merece receber toda a honra, por isso é que Deus merece receber toda a glória. Amém, queridos? A questão é que nós temos muitos obstáculos para aceitarmos a graça de Deus, nós temos muitos obstáculos para entendermos a graça de Deus. E um dos obstáculos que se levanta no nosso tempo para nós entendermos a graça, vem das filosofias e das religiões. Principalmente as filosofias e as religiões que tentam afirmar para nós que o homem é bom. E que o homem pode se aperfeiçoar sem Deus, pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos. Faz muito sentido para mim e para você que somos cristãos, aceitarmos a graça de Deus, porque nós reconhecemos que estamos em um estado caído e que somente Deus pode nos tirar desse estado. Mas e as pessoas que estão aí fora e dizem assim: eu não estou em estado caído, o homem é bom. E as pessoas que afirmam a bondade intrínseca do ser humano e não reconhecem o homem nessa realidade do pecado. Para essas pessoas, muitas vezes, essas teorias, filosofias, sejam elas religiosas ou políticas, se colocam como um obstáculo para entendermos a graça de Deus. Preste atenção. A partir do século XII, por causa de um pensamento chamado deísmo. O que é o deísmo? Deísmo é uma crença de que Deus criou o mundo, deu corda nesse mundo, e depois Ele abandonou o mundo a si mesmo.
Deus criou o universo, criou todas as coisas como um relojoeiro, deu corda e agora Ele abandonou, e Ele não interfere mais na criação. Deus não interfere mais no mundo que Ele criou, Ele está deixando o mundo acontecer a partir de si mesmo. Por causa da influência desse pensamento, começou a nascer na Europa uma filosofia que sustentava a crença da bondade inerente do ser humano. E aí um pensador francês chamado Jean-Jacques Rousseau se apropriou dessa teoria e começou a dizer para as pessoas que o homem nasce bom e é a sociedade que o corrompe. O ser humano não é mau, o ser humano é bom. E se ele pratica o mal, é porque as coisas à volta dele fazem com que ele se torne uma pessoa má. Mas, gente, não é apenas a filosofia de Jean-Jacques Rousseau, que a gente chama de humanismo, que prega essa crença de que o homem é bom e que ele é corrompido a tudo que o prende. Existem outras religiões que fazem essa mesma afirmação. Exemplo, o islamismo ensina que todos os homens nascem puros e são desviados pelo ambiente em que vivem. Para o Islã, como para Jean-Jacques Rousseau, visto que o homem é bom, ele não precisa da graça de Deus. Ele pode aperfeiçoar-se pelos seus próprios méritos, pela sua própria disciplina, até encontrar-se em unidade com o seu Deus. Muitas pessoas não conseguem aceitar a graça de Deus ou reconhecer que precisam da graça. Por quê? Porque elas pensam que elas são boas. E se eu sou bom, eu não preciso de nenhum favor imerecido. Se eu sou bom, eu não estou no estado caído. Então logo Deus não precisa fazer nada para que Ele venha me resgatar. Eu sou bom. O que atrapalha a minha vida não é o fato de eu ser um pecador e necessitar da graça de Deus. A minha vida está atrapalhada por causa das coisas à minha volta. É o mundo à minha volta que está me complicando e me tornando a pessoa que eu sou. Só que, irmãos, Jesus ensinou que o que estraga o homem não é o que vem de fora para dentro, mas é o que sai de dentro para fora. Nosso problema não é apenas econômico, nosso problema não é apenas social, nosso problema não é apenas político, nosso problema não é apenas educacional. Segundo as Sagradas Escrituras, o nosso problema essencial é um problema religioso. Por quê? Porque nós rompemos com Deus, e pelo fato de termos rompido com Deus, agora estamos em uma realidade de pecado, de separação. E nós acabamos agindo a partir dessa realidade e estragando o ambiente à nossa volta. Amém, gente? Preste atenção, o caos do mundo não nos torna caóticos. Somos nós que estamos em caos e tornando o mundo à nossa volta caótico. Somos nós que estamos produzindo caos no mundo. Amém, gente? Vocês estão comigo aqui? Eu queria só mostrar para você, biblicamente falando, o que a Bíblia fala sobre o ser humano. Porque nós estamos vendo aqui um obstáculo à compreensão da graça, que é a bondade inerente do homem. Mas o que a Bíblia fala sobre o homem? Biblicamente falando, o que o homem é para Deus. Eu queria que você abrisse um texto comigo, por favor. Abra aí em Gênesis capítulo 1, verso 26. Eu sei que você conhece esse texto, mas vem comigo, por favor. Gênesis 1, verso 26 diz: E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a terra, sobre todos os pequenos e grandes animais que se movem rente ao chão. Então preste atenção, vou usar uma palavra difícil aqui para ficar bonito. De acordo com a antropologia bíblica, que é o estudo do ser humano, antropologia é o estudo do ser humano, de acordo com a Bíblia, de acordo com a antropologia do texto bíblico, o que é o homem? Biblicamente falando, o homem nada mais é do que o espelho de Deus.
O homem é o reflexo de Deus. A forma como Deus queria ser visto no mundo à sua volta era através do ser humano. Deus criou o homem para refleti-lo, amém, queridos? Deus criou o homem para expressar a glória de quem Ele é. Aí você pode falar assim: Vinícius, mas se Deus criou o homem para expressar a glória de quem Ele é, então como é que você pode dizer que o homem é pecador? Como é que você pode dizer que o homem tem um problema? Porque em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, a Bíblia diz que Deus disse a esse homem que Ele criou à sua imagem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela você não deve comer, porque no dia em que dela você comer, certamente você morrerá. Então esse homem que foi criado para ser a imagem de Deus, um dia fez uma escolha de romper com Deus. E no dia em que o homem fez essa escolha de romper com Deus, ele passou a ter uma outra natureza, ele passou a viver a partir de uma outra realidade. Aquela imagem inicial, original, que Deus havia projetado o homem para ser, ficou manchada, ficou nublada, ficou confusa. Ainda é possível olhar para o homem e ver alguns reflexos da imagem de Deus, mas em outros momentos o homem não reflete em nada a realidade de quem Deus é. Por quê? Porque ele rompeu com Deus. E preste atenção, gente, a gente percebe, escute isso, a gente percebe essa ruptura do homem na relação com Deus, nas coisas que o homem faz. Olhar para o mundo em que vivemos e ver o caos que a sociedade se encontra e afirmar que o homem é bom é uma incoerência. Nós vivemos em um mundo que, apesar de todo o avanço tecnológico que ele possui, a fome não diminuiu. Nós vivemos em um mundo que, com todo o avanço tecnológico que ele possui, os caras não foram eficientes para produzir paz. Pelo contrário, eles produziram as duas maiores guerras da história, que mataram centenas de pessoas, milhares, milhões de pessoas. Nós vivemos em um mundo que a informação não é usada para a educação, ela é usada para a segregação. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas que detêm muito não estão preocupadas com quem não tem nada, pelo contrário, elas estão preocupadas com o seu enriquecimento ainda mais, ainda que isso custe a falência de quem já tem pouco. A sociedade em que vivemos testemunha contra essa filosofia ou esses valores religiosos. Gente, não preciso de muito para provar para você que o homem não é bom. Eu só preciso levar você a enxergar o mundo que está aí fora. Essa semana, num shopping aqui da nossa cidade, um homem sacou uma arma e deu 5 tiros. Nós não usamos armas ou instrumentos para a nossa proteção, nós usamos isso para desferir a nossa violência contra outras pessoas. E tudo isso testemunha de que o homem não é bom, de que o homem está no estado caído, e ele depende da graça e da misericórdia de Deus. Tem alguém comigo aqui? Abra mais um texto comigo, por favor. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso de número 1, Efésios 2, verso 1, Paulo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, pode seguir por favor, nos quais vocês costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Presta atenção, gente. Paulo não diz que eu e você estávamos doentes. Paulo diz que eu e você estávamos mortos.
Exemplo, eu caí lá no futebol, em cima do meu ombro, e eu levantei o braço, estava fazendo um movimento, então eu achei que o que tinha acontecido com o meu braço era apenas muscular. Eu achei que era muscular. Na terça-feira, mesmo que o meu braço estava doendo, eu desci para a piscina, eu nadei um pouquinho. Na quarta eu nadei de novo, na quinta eu nadei de novo, na sexta eu nadei de novo. Sábado de manhã eu fui para jogar bola com os meninos, mas não teve futebol, graças a Deus. Domingo eu já estava sentindo um pouco de dor no braço, eu peguei com esse microfone. Segunda-feira, na outra semana, joguei bola de novo. Nadei terça, de novo. Aí eu falei para a Virgínia, amor, esse negócio não está normal. Não é possível que é só muscular. Fui lá e fiz o raio-x. Na quarta-feira eu nadei de novo, na quinta-feira eu nadei de novo. E quando foi na hora do almoço, o pessoal da clínica me ligou. Cara, você está com um trinco na sua clavícula. Ou seja, enquanto eu estava no meu achômetro, enquanto eu estava pensando que era muscular, eu estava usando o braço, né, e tudo certo. A hora que eu peguei o resultado, o médico falou assim, cara, você não pode levantar o braço assim, você não pode levantar o braço assim. Aí eu falei para ele, doutor, você não está entendendo, eu passei a semana inteira alongando, rodando o braço. Falou, cara, você podia ter destruído tudo. Gente, quando nós temos um problema, quando nós temos alguma situação, exemplo, você está com os sintomas do coronavírus, você vai fazer o exame, para você identificar o que realmente está acontecendo, para você ver se você realmente está com corona ou não. Eu estava com dor no meu braço, eu fui fazer um exame, para perceber o que realmente estava acontecendo. Eu não sei se você entende, mas Deus, como médico dos médicos, também examina a nossa vida. E a forma de Deus nos examinar é por meio da sua palavra. Deus nos confronta com a Escritura. E quando Deus nos examina pela palavra, pela forma como Ele esperava que a gente estivesse vivendo, sabe qual é a conclusão que Deus chega a nosso respeito? A conclusão que Deus chega a nosso respeito não é que a gente está doente. A conclusão que Deus chega ao nosso respeito é que a gente estava morto, pessoal. Vocês estavam mortos. Em outras palavras, eu e você não precisávamos de um medicamento, nós precisávamos de uma nova vida. A gente não precisava de um band-aid, gente. Não adianta você dar remédio para o morto. O que o remédio vai fazer no morto, gente? Nada. O morto não precisa de remédio, o morto precisa de vida de novo. O morto precisa ressuscitar. O pastor Márcio costuma dizer lá no Brasil que o morto só faz uma coisa. O que o morto faz? O morto fede. O morto só sabe fazer uma coisa, gente. O morto só serve para feder. E era exatamente assim que nós estávamos, mortos. Um último texto para você ler comigo, por favor. Abre aí Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. A partir do verso de número 26, Romanos 1, verso 26. Paulo está descrevendo o estado em que a humanidade se encontra. Romanos 1, 26, ele fala assim: por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Verso 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneira de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E embora
conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, eles não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Essa é a realidade do homem sem Cristo. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a graça de Deus, porque elas pensam: eu sou bom, e porque eu sou bom eu não preciso de favor imerecido, eu não preciso de um Deus que se mova na minha direção. Mas quando a Bíblia abre os seus olhos para perceber qual é o seu estado fora da graça de Deus, fora da relação com Deus, irmãos, e você começa a perceber que o seu estado é de morte, de separação, então Deus estende as mãos dele na sua direção, para tirar você de dentro da sepultura, e trazer você de volta para a vida que ele comprou por você, por meio da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? As Escrituras ensinam que o homem é totalmente incapaz de fazer algo para a sua salvação. A palavra de Deus é clara em afirmar que o ser humano, independente de etnia, gênero, nacionalidade ou classe social, está morto nos seus delitos e pecados. Somos totalmente incapazes de buscar a Deus, e sem sombra de dúvidas, o homem sem Cristo, na verdade, odeia a Deus e é inimigo dele por natureza. Irmãos, por isso é que só pode ser por Deus, por isso é que só pode ser pela graça. O Evangelho, preste atenção, o Evangelho não é sobre homens buscando a Deus, o Evangelho é sobre Deus buscando os homens. O Evangelho não é sobre o preço que nós estamos pagando. Eu não sei se você entende isso, mas em todos os outros credos, seitas e religiões, você paga o preço para ter o seu relacionamento com Deus restaurado. Você faz a promessa, você sobe escada, você corta a galinha, você leva farofas. Alguém está comigo aqui? Mas no cristianismo não é você que está pagando o preço para voltar a Deus, é Deus que está pagando o preço para ter você de volta. Na fé cristã, Deus está oferecendo o sacrifício para ter você de novo para Ele. Alguém pode dar glória a Deus por isso? A gente chega e diz: Deus, eu quero voltar, mas eu não posso pagar o preço. Ele diz: você não precisa pagar nada, eu já paguei tudo, entra que a casa é sua. Aleluia! Nós somos salvos pela graça. Salvos do quê? Salvos da ira de Deus, salvos de vivermos uma vida separada, salvos para sermos conectados de volta a Ele, e vivemos o propósito que Ele tem preparado para cada um de nós. A graça de Deus é manifesta no amor dele por nós pecadores. A Bíblia ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou incondicionalmente, não impôs exigências, não impôs regras, não solicitou qualificações ou virtudes para que nós pudéssemos ser alcançados pela sua bondade, pela sua salvação. O apóstolo João ensina que foi Deus quem nos amou primeiro. Não somos merecedores do seu amor, muito pelo contrário. Em razão do estado de morte, nós nem merecíamos a sua graça e a sua bondade. Contudo, Deus resolveu nos perdoar em Cristo, dando-nos vida eterna juntamente com Ele. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Eu quero terminar dizendo algo para você. Nós que somos cristãos somos alvo disso, e essa graça precisa afetar, gente, completamente a nossa vida. Essa semana eu assisti aquele filme, O Milagre da Cela 7. Quem já assistiu esse filme aqui? Cara, se você não assistiu, assiste esse filme, porque se você quer ver um filme que retrata a graça de Deus, é esse filme. Em uma sociedade marcada pela violência, pela dureza, pelo extremismo religioso, de repente um cara que tem problemas psicológicos, mas que tem uma vida totalmente leve e calcada no amor, ele entra numa cela, e mesmo apanhando e mesmo sofrendo, ele não consegue ser duro, ser injusto, ele não consegue deixar de perdoar, porque ele transborda amor.
E aquele amor e aquela bondade, aquela graça dele vai influenciando todo mundo, vai influenciando todo mundo, ao ponto de levar um dos prisioneiros ali a decidir por um ato sacrificial para que a vida dele fosse poupada. Sabe por que muitas vezes, ainda que sejamos alvo de toda essa graça, a nossa vida é tão dura, a nossa vida é tão ríspida, os nossos relacionamentos são tão quebrados? Porque ainda que sejamos alvo dessa graça, nós não vivemos por essa graça e não permitimos que essa graça seja manifestada através das nossas vidas. Eu queria terminar apresentando aqui para você 4 evidências que mostram que talvez você seja alvo da graça, mas não esteja vivendo por ela. Que talvez você seja alvo do amor de Deus, mas ainda assim não esteja vivendo baseado nesse amor. Em primeiro lugar, gente, a primeira evidência que mostra que eu e você abandonamos a graça para vivermos a partir de outras coisas, é quando a gente começa a pensar que pelo fato de estarmos obedecendo a Deus, nós merecemos bênçãos especiais da parte de Deus. A gente começa a mostrar que a graça não é eficiente na nossa vida para transformar a nossa forma de viver. Ela pode ter sido eficiente para nos salvar, nos conectar de volta a Deus, mas não está sendo eficiente para mudar a nossa forma de viver. Quando a gente começa a dizer para Deus: poxa Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu faço tudo certo, eu dou dízimo, dou oferta, eu oro, jejuo, venho na igreja, não prego, e isso está acontecendo comigo? Sabe o que isso mostra? É que você acha que pela sua obediência Deus deveria estar tratando você melhor do que os outros. Só que o que você esqueceu é que Deus não trata você pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Não tem a ver com a sua obediência. Quando eu e você batemos no peito e dizemos: Deus deveria estar me abençoando mais por tudo de bom que eu faço, em outras palavras, você está dizendo: eu sou bom, não preciso da graça de Deus. Deus pode me abençoar pelos meus méritos. Segundo, nós perdemos a consciência da graça quando a gente pensa que pelas coisas erradas que nós fizemos, Deus agora vai nos punir. Que é o outro extremo, né? Um extremo é: eu sou tão bom que Deus tem que me abençoar. E no outro é: eu sou tão ruim que Deus vai me punir pelas coisas ruins que eu estou fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já leu aquele texto lá em Romanos 8 que fala assim: que Deus não poupou o Filho dele, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Você já leu aquele texto lá em Romanos que diz que Deus amou você quando você era inimigo da cruz de Cristo, e deu tudo a você quando você ainda era inimigo? O que ele não vai fazer por você agora que você é um filho dele? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus amou você quando você era o inimigo, você acha que agora Ele vai rejeitar você que é filho? Você acha que agora Ele vai virar as costas para você porque você falhou? Deixa eu dizer uma coisa para você. O pai que nós servimos não é um pai que vira as costas para o filho quando ele peca. É um pai que estende as mãos para ele e o levanta, o perdoa e o ensina a continuar caminhando. Porque na vida de um cristão, irmão, preste atenção, na vida de um cristão, até os pecados que ele comete se tornam nas mãos de Deus um aprendizado para que ele se torne uma pessoa melhor. A gente abandona a graça quando a gente pensa: Deus, eu preciso que o Senhor me dê o meu carro, estou dando dízimo, oferta, o Senhor tem que me abençoar. Abandonou a graça. Quando você pensa assim: eu não sou bom o suficiente, eu errei, abandonou a graça. Terceiro, quando eu e você nos sentimos espiritualmente melhores do que os outros, nós abandonamos a graça. Quando eu acho que a minha espiritualidade me torna alguém melhor do que outra pessoa, eu estou abandonando a graça de Deus. Sabe aqueles cristãos que eles são tão bons, que eles não podem conviver com nenhum outro crente, porque nenhum outro crente é tão bom quanto eles? Que eles são rápidos para ver os erros de todos que estão à volta, mas não conseguem perceber o seu próprio pecado. O que é isso? Falta da graça.
Porque, irmão, presta atenção, eu não sei se você entende, mas tudo que nós somos, nós não somos por causa da nossa força, nós somos por causa da graça de Deus. E se é a graça de Deus que me faz ser quem eu sou, que mérito eu tenho para apontar o dedo para alguém e julgar ele pelo favor que eu recebi gratuitamente? E quarto, nós abandonamos a graça de Deus quando nós vivemos uma fé cristã em que nós olhamos mais para nós e para aquilo que faz a gente feliz do que para Cristo e por aquilo que Cristo fez para a nossa própria felicidade, para a nossa alegria. Eu abandono a graça de Deus quando eu olho mais para mim e para as coisas que eu quero para ser feliz, do que quando eu olho para Cristo e para tudo aquilo que Cristo fez para que eu já seja alegre, para que eu já seja feliz. Eu não sei se você está entendendo isso, mas irmão, presta atenção, quando você olha para Jesus e olha para aquilo que Ele fez por você, sabe o que você descobre? É que tudo que você precisa para viver uma vida plena, Jesus não vai te dar, Ele já te deu. Ele já entregou por você. Paulo diz em Efésios capítulo 1 que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você precisa de perdão, Ele já te deu o perdão. Você precisa do Espírito Santo, Ele já te deu o Espírito Santo. Você precisa de uma nova vida, Ele já te deu uma nova vida. Você precisa de dons espirituais, Ele já te deu os dons do Espírito. Tem alguém comigo aqui? Mas a gente fica tão focado na gente e naquilo que nós precisamos para nós sermos felizes, que nós ignoramos a graça de Deus. Sabe qual é a oração que nós estamos precisando fazer? Nós estamos precisando fazer a oração de Davi: restitui-me a alegria da tua salvação. Eu não sei quantos de vocês se lembram, cara, eu lembro quando eu comecei a entender essas verdades. Eu lembro quando eu comecei a entender as verdades da graça. Eu lembro que eu tinha ido para uma conferência e essa mensagem impactou de forma tão profunda a minha vida, que eu voltei dessa conferência e eu só chorava. Chorava de alegria, chorava porque eu estava quebrantado. E eu lembro que um dia eu estava dentro de um shopping almoçando com um amigo meu, e ele falou comigo: cara, parece que você nunca tinha ouvido isso. Eu falei para ele: não, cara, não é que eu nunca tinha ouvido, eu já tinha ouvido isso várias vezes, mas eu ainda não tinha entendido como eu entendi agora. Eu fui perdoado, eu estou salvo, Deus me trouxe de volta para Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, mas teve um dia que eu estava assistindo um culto como esse, e o pregador estava lá falando do evangelho, da graça de Deus, da bondade de Deus para a salvação, e o Espírito Santo soprou no meu coração: Vinícius, o seu nome está escrito no livro da vida, o seu nome está rolado no céu. Eu comecei a correr de um lado para o outro dentro da igreja, já estava lá na Lagoinha, já era pastor. Na hora que o pastor que estava pregando fez um apelo, eu fui a primeira pessoa a correr para frente. O pessoal ficou assim: gente, que é isso, o pastor aceitando Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você entende a graça de Deus, você para de viver olhando para você, e você começa a viver olhando para quem Jesus é e por aquilo que Ele fez. Quem Jesus é e aquilo que Ele fez. Quem Jesus é e aquilo que Ele fez. Quem Jesus é e aquilo que Ele fez. Nós somos salvos pela graça. E quando a gente entende isso, isso leva a gente a uma vida de consagração, de dedicação. Cara, eu sou tão impactado pelo amor de Deus, e eu estou tão consciente da bondade do que Ele fez por mim, que eu não tenho outra escolha senão entregar a minha vida a Ele, senão dar a minha vida para Ele. Somente a graça, somente a graça. Talvez esse seja o seu obstáculo nessa noite, para entender o amor de Deus, a graça de Deus. Talvez o seu obstáculo seja porque você se acha bom demais, você se acha perfeito demais, você faz tudo certo. Eu sou bom, eu sou tão bom. Mas quando
Pela obra do Espírito, Deus abre os nossos olhos para a gente perceber que a gente não é tão bom quanto a gente pensa, e que nós estamos mortos e precisamos do favor de Deus. Então a mão de Deus se estende na nossa direção, para nos tirar de um lugar que nós nunca conseguiríamos sair na força do nosso braço. Deixa a graça de Deus tocar você nessa noite. Deixa a graça de Deus levantar você nessa noite. Deixa a graça de Deus transformar você numa pessoa melhor, numa pessoa mais leve, numa pessoa mais graciosa, numa pessoa mais cheia de amor, mais cheia de compaixão por outras pessoas. Fica de pé no seu lugar, por favor. Somos salvos pela graça, através da fé, e isso não vem de nós, isso é um dom de Deus, um dom de Deus. Com seus olhos fechados, eu queria que você se fizesse essa pergunta: será que eu estou permitindo a graça de Deus influenciar a minha vida no dia a dia? Será que eu sou uma pessoa que estou sendo influenciado pelo amor de Deus na forma como eu vivo? Ou será que eu sou uma pessoa que foi alcançada pela graça para ser salvo, mas continuo me achando muito bom ao ponto de julgar outras pessoas? Ou continuo me achando muito ruim ao ponto de não merecer nada de Deus? Ou continuo me achando melhor do que os outros, espiritualmente melhor do que as pessoas, exigindo que Deus faça algo por mim porque eu faço tudo certinho? Olhos que não estão em Cristo e não se alegram na bondade dele, no que ele fez por você, mas estão sempre tentando encontrar alguma outra coisa fora de Cristo que possa trazer você felicidade de verdade. Pai, a nossa oração nessa noite é que o Senhor restaure em nós a alegria da tua salvação. Faça-nos, Deus, voltarmos a sermos alegres pelo fato de sermos salvos, pelo fato de termos sido alcançados pela tua graça, pela tua bondade. Deus, o teu filho morreu por nós naquela cruz, pagou um preço tão alto, um preço de sangue. Nós estávamos mortos. Ele não morreu pelas melhores pessoas desse mundo, Ele não se entregou pelos perfeitos, não se entregou pelos melhores. Pelo contrário, a tua palavra diz que Jesus se entregou na cruz pelos mais terríveis pecadores. Nós éramos esses pecadores terríveis, mortos, separados do Senhor. Andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos perdidos, sem um propósito, sem um destino. Mas Jesus desceu lá na nossa sepultura, Ele desceu lá na nossa tumba, Ele desceu lá no nosso sepulcro, e Ele mandou rolar a pedra. Ele disse: rola a pedra, que eu vou chamar ele para fora. Rola a pedra, porque eu vou tirá-lo dessa vida de morte. A nossa pedra foi rolada, e o Senhor nos chamou para fora, para vivermos a vida que o Senhor preparou para nós. E o Senhor está tirando as cordas, as ataduras que nos prendem, para que sejamos livres da tua graça, para refletir a beleza de quem o Senhor é. Livres da graça, não para voltarmos para os sepulcros. Livres da graça, não para nos enrolarmos de novo nas ataduras que nos prendiam. Não, livres da graça para uma nova vida. Livres da graça para consagrarmos a vida para o Senhor. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos por isso. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite e pode levantar suas mãos comigo para agradecer a Deus pela bondade dEle, para agradecer a Deus pela graça dEle, para agradecer a Deus por sua misericórdia.
Obrigado, Deus. E eu me despedi dos meus pais. Diga! Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Vamos lá, levante as suas mãos a Ele e diga: me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração. Diga: e eu te entrego a minha vida. Diga: tocado pelo teu Espírito, eu reconheço que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Diga: Jesus, recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Senhor, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me afastei. Nessa noite, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, suas mãos no seu coração, por favor. Se você está me acompanhando pela internet, fez essa oração pela primeira vez dizendo: entrego a minha vida a Jesus, ou você diz: eu estou voltando para Cristo, eu queria que você escrevesse para nós o seu nome. Escreve aí para a gente: eu estou voltando para Jesus. Ou escreve aí: eu estou entregando a minha vida a Cristo. Nós temos moderadores que estão aí, vão tomar o seu nome. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Mas eu também queria orar por você que está aqui no auditório. Quem sabe fez essa oração pela primeira vez dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus. Ou você diz: eu estou voltando para Cristo hoje, Zulato. Se você é essa pessoa que fez essa oração e quer tomar essa decisão nessa noite, levanta uma das suas mãos. Eu quero conhecer você e quero orar por você. Levanta bem alto. Tem alguém aqui que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero voltar para Jesus? Levanta bem alto uma das suas mãos. Eu quero conhecer você, quero orar por você. Bem alto para que não haja dúvida. Bem alto. Tem alguém aqui essa noite que quer tomar essa decisão? Bem alto, bem alto. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Faça-nos viver a graça do Senhor, não apenas entendê-la, mas vivê-la. Não apenas, ó Deus, experimentá-la, mas levar outros a experimentá-la através de nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma pessoa? Oh, glória a Deus, vem cá. Vem cá pertinho de mim, traz ele aqui. Vem cá, mano. Tem mais alguém? Vem cá, mano, vem cá. Eu nem vi. Glória a Deus. Vamos aplaudir a vida dele, vem cá. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Tem mais alguém, gente? Mais alguém nessa noite? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, por favor. Pai, nós abençoamos a vida do teu filho e declaramos sobre ele a tua graça e o teu favor. Como igreja, nós nos comprometemos em amar, em servir, em viver com ele a vida que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém e amém. Maninho, aqui na igreja nós temos uma tradição. A Bíblia diz que quando alguém toma essa decisão, o céu faz festa. E se o céu faz festa por você, nós também vamos fazer festa por você aqui. Então eu vou contar até 3. Eu quero que você se vire para conhecer uma igreja que já orava por você e que celebra a sua vida, ok?
Vocês estão comigo aí, gente? Tem alguém comigo aí? Vamos lá, vamos embora, junto! 1, 2, 3, pode virar! Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus. palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Dá um high five que está pertinho de você, dá um abraço nele. Glória a Deus, 10 pessoas online entregaram a vida a Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, Deus te abençoe. Amanhã nós temos o Rocket aqui a partir das 8 horas, horário de Orlando, 7 horas, hora do Brasil. E domingo, 10 da manhã, meio-dia, 5 da tarde e às 7h30 da noite, nós temos os nossos cultos do domingo. Não deixe de estar conosco. Deus abençoe você, um ótimo final de semana. A paz. Deus abençoe. Glória a Deus.